Graça e paz, bom dia a todos. Que a graça e a paz esteja sobre cada coração, que nós possamos viver a bênção do nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Compartilha com seus contatos, vai lá, envia os seus grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam também ser abençoadas e possam viver direcionados pela palavra de Deus. Hoje o nosso devocional se encontra em Isaías 57, verso 18. Isaías capítulo 57 e o verso de número 18, que diz assim: Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Verdadeiramente a graça de Deus, como as grandes montanhas não podem ser escaladas, como as profundezas do mar nunca podem ser sondadas, e como o espaço nunca pode ser medido, é como Deus, mesmo maravilhosa, incomparável e limitada, só posso exclamar, ó, as profundezas. E novamente exclamo, ó, as profundezas. Que texto maravilhoso! E esse texto nos mostra que a graça de Deus, ela não tem tamanho, ela é imensurável, ela não pode ser medida, e a graça de Deus, ela nos alcança. A graça de Deus, ela não só nos perdoa, a graça de Deus, ela nos cura, a graça de Deus, ela nos levanta, a graça de Deus, ela nos guia. A graça de Deus, ela não é algo que nós possamos mensurar o seu tamanho e a sua grandeza, mas a graça de Deus, ela é tão profunda quanto o mar, tão alta quanto as montanhas insondáveis. A graça de Deus, ela não pode ser comparada a nada. E ainda que você esteja enfrentando um problema difícil, ainda que você esteja enfrentando uma situação que humanamente parece impossível você de se levantar, ou até mesmo de ser perdoado, até mesmo de ser restaurado, isso não se torna impossível mediante a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não veio para pessoas perfeitas. A graça de Deus veio para transformar os imperfeitos, para alcançar aqueles que são imperfeitos, aqueles que são falhos. Isso é a graça. Nós só estamos aqui porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, mesmo quando caímos, Deus ainda estende as suas mãos e nos mantém de pé por causa da sua graça. Ele nos fortalece por causa da sua graça. A graça de Deus é ela quem nos sustenta e nos mantém convictos. A graça de Deus, ela guia os nossos passos. E quando nós entendemos isso e abraçamos isso, entendemos que não somos dignos, mas o amor dele ainda nos alcança. Nós não somos dignos, mas a glória dele ainda nos alcança. Não somos dignos, mas a graça dele ainda nos alcança. Porque ele nos amou tanto, tanto, que nunca haverá um amor igual a esse. Por isso que ele pode até enxergar os nossos caminhos.
Ele pode até estar vendo você falhar, errar, pecar, mas a graça dele pode te curar. Ele prometeu e ele disse: eu vou te curar. Eu sei que você está errado, eu sei que você está andando por caminhos tortuosos, eu sei que você está andando por caminhos talvez longe da minha vontade, mas eu vou te curar. Eu vou guiar você. Eu vou te dar o consolo que você precisa. Essa é a promessa de Deus e a direção de Deus por intermédio da sua palavra. Quando nós vivemos essa graça, quando nós abraçamos essa graça, quando nós experimentamos essa graça, nós somos mais do que abençoados. Ele nos guia, ela nos cura, ela literalmente nos transforma. É por isso que você pode até estar caído, você pode até não ter força para levantar, mas a graça dele vai te curar. O amor dele vai te curar. Porque às vezes nós queremos medir a graça de Deus. Nós queremos colocar limite no perdão de Deus. Queremos medir o que Deus faz e o que Deus não faz, o que Deus perdoa e o que Deus não perdoa, mas nada se compara com a graça. A graça que é tão funda quanto o mar, que não pode ser medida. A graça que ninguém conseguirá medir como os céus. Isso é a graça de Deus. Essa tão grande graça e tão maravilhosa graça, ela nos cura, ela nos guia e ela nos consola. É isso que o profeta Isaías vai dizer, capítulo 57, verso 18. Eu vi os seus caminhos, eu enxerguei toda a sua trajetória, mas eu vou curá-los, mas eu vou guiá-los, mas eu vou dar consolo para vocês. O próprio Deus está dizendo: eu enxerguei o caminho de vocês tortuosos, mas mesmo assim eu continuo te amando. Eu continuo desejando trazer cura sobre a sua vida. E é isso que eu quero declarar nessa manhã, que nós seremos alcançados pela tão maravilhosa graça de Deus. Oramos. Senhor, eu quero te render, Pai, louvor. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor, Pai, tem feito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado pela minha casa, pela minha família. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo meu lar. Estende, Senhor, as suas mãos sobre cada um de nós. E nós sabemos que só estamos aqui por intermédio da sua maravilhosa graça. Nós só estamos aqui porque o Senhor cuida, o Senhor guia, o Senhor cura, o Senhor direciona. O Senhor, Pai, é aquele que sempre, sempre sondará o nosso coração. Ainda que as palavras não saiam da nossa boca, o Senhor conhece os desejos do nosso coração. Senhor, guia os nossos passos, cura a nossa alma. Nós precisamos de Ti. Existem pessoas que estão passando por situações, ó Pai, que acham que não tem mais jeito. Existem pessoas que estão passando por situações, Senhor, que acham que não tem mais saída. Existem pessoas, Senhor, que estão enfrentando problemas, que acham que não tem mais solução. Mas eu quero declarar nesse momento, Senhor, fortalece a vida dos teus filhos. Senhor, repreenda todo o contra-ataque, toda a retaliação. E que a sua graça tão maravilhosa possa inundar os nossos corações e nos trazer a certeza que nós somos
filhos, adoradores da sua presença. Em nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar, eu quero determinar a bênção de Deus sobre a casa de cada um, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu determino, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos grandiosamente. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Queridos, hoje, dia 9 de junho, nós estamos fazendo a leitura do livro de Esther. E hoje nós faremos a leitura do capítulo 8, 9 e 10 de Esther. Hoje nós fechamos o livro de Esther no capítulo 8, 9 e 10. Eu quero te convidar a ler esses capítulos e crescer, avançar no propósito de leitura da palavra de Deus, para que nós possamos vivenciar o cuidado de Deus sobre a nossa vida e crescermos, porque aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, o Senhor fará prosperar os seus caminhos. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, uma ótima terça-feira e um forte abraço em nome de Jesus.